Letícia, eu vou começar falando sobre o corpo, casa e cosmos, do capítulo 4. Nessa parte do livro, o autor ele aborda bastante o pensamento religioso indiano. Então, segundo esse pensamento, o corpo humano ele é assimilado ritualmente ao cosmos e também a uma casa. E isso acontece também da maneira contrária, ou seja, o templo também é assimilado ao corpo humano, tanto o templo quanto uma casa. O cosmos, a casa e o corpo, eles apresentam, ou podem apresentar uma abertura superior, que é a abertura que possibilita a passagem de um plano ou de um mundo para o outro, do nosso mundo para o mundo dos deuses. O nome indiano Brahmasandra, quer dizer abertura, é um nome que designa a abertura que se encontra no alto do crânio. Ou seja, é através dessa abertura que no momento da morte a alma se desprende do corpo para passar para um outro mundo. Só que essas experiências, elas são experiências inacessíveis ao homem religioso, porque além da morte ter sido dessacralizada para ele, ele também já não vive num cosmos propriamente dito, Então, ele não se dá conta de que ter um corpo, instalar-se numa casa, é a mesma coisa que assumir uma situação existencial. E a gente ainda pode dizer que, para os modernos desprovidos da religiosidade, o cosmos ele se tornou algo inerte, opaco, mudo. Ou seja, ele não transmite nenhum tipo de mensagem. Depois ele passa para a passagem pela porta estreita. Nessa parte nós podemos ver que todos os rituais de passagem exprimem uma concepção específica da existência humana. Ou seja, uma vez nascido, o homem ele ainda não está pronto. Então é preciso que ele nasça uma segunda vez espiritualmente para tornar-se um homem completo. Então, nesse caso, ele passaria de um estado imperfeito, de um estado embrionário, para um estado completo, um estado perfeito, que seria o estado de adulto. Então, numa palavra, nós podemos dizer que a existência humana ela chega à plenitude ao longo de uma série de ritos de passagem ou de uma série de iniciações sucessivas. A abertura superior, conforme nós vimos anteriormente, ela é uma direção ascensional para o céu, é o desejo de transcendência. Então, o limiar concretiza tanto a delimitação entre o fora e o dentro, como a possibilidade da passagem de uma zona para outra, do profano ao sagrado, por exemplo, como foi visto no capítulo 1 do livro. Nessa parte do livro também, São Paulo nos mostra, através de sua visão, uma ponte estreita como um fio de cabelo. Essa ponte, ela liga o nosso mundo ao paraíso. E essa mesma imagem se encontra entre os escritores árabes e os místicos árabes também. Então, para eles, a ponte é mais estreita do que um fio de cabelo. E ela liga a terra às esferas astrais e ao paraíso. Tal como nas tradições cristãs, os pecadores incapazes de atravessá-la são precipitados ao inferno. Fenomenologia e iniciação. Nessa parte, nós podemos ver que a iniciação ela comporta uma tripla revelação. A revelação do sagrado, da morte e da sexualidade. A criança, ela ignora essas experiências. Já o iniciado, ele as conhece, assume e as integra em sua nova personalidade. Vale ressaltar ainda que se o neófito morre para sua vida infantil ou profana, não regenerada, ele renasce para uma nova existência, uma existência santificada e para um modo de ser que também torna possível o conhecimento, a ciência. Durante o treinamento na selva, o iniciado ele aprende os segredos sagrados. E a iniciação equivale ao mesmo que o amadurecimento espiritual. Ou seja, o iniciado ele é aquele que conhece os mistérios, é aquele que sabe. As cerimônias elas começam sempre com a separação do neófito de sua família. E o retiro na selva, para qual esse neófito é levado, ele já simboliza ali a morte. A floresta, a selva, as trevas simbolizam o além, os infernos, no caso. E um exemplo bem interessante que nós podemos ver dessa parte
É, é isso, minha parte.